pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, né? Vamos gravar a continuação dos nossos vídeos sobre a redação do Enem. Trataremos hoje da competência 4, tá? Que vai estudar os recursos coesivos para articulação textual. Então, nós temos aqui a explicação do que vem a ser a cobrança, né? As habilidades e a competência que você precisa desenvolver para gabaritar essa competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então vamos assistir mais um vídeo que foi gravado, né, com as pessoas que eu amo lá da escola que eu trabalho, tá? Fique com o vídeo, daqui a pouco nós voltamos com a nossa aula. Estamos gravando. Tá ótimo. Pode se apresentar, Bom dia. professor. Bom eu sou dia. o professor André Luiz Benek, de Biologia, e também sou advogado. Então, professor, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre o que o senhor acha que é habilidade e competência. Habilidade é um conjunto de conhecimentos que a pessoa adquire ao longo da vida. Tá? Essa habilidade, ela, na verdade, é a capacidade da pessoa organizar harmonicamente suas ideias. Olha nessa ótica. Já a competência é como a pessoa vai executar determinada atividade, determinada tarefa, utilizando aquelas habilidades que ele tem. A habilidade é algo mais inato. A competência não, a competência ela pode ser aprendida. Então, são as atitudes que a pessoa tem em determinada situação, sendo que a competência, ele para executar determinada atividade, ele teoricamente tem que ter as habilidades para poder realizar aquela atividade, né? Eu costumo às vezes usar como exemplo, por exemplo, um médico, um cirurgião. Um cirurgião, ele para determinada cirurgia, ele pode ter até habilidade, ou seja, a mão dele pode ser firme para executar aquela abertura do corte, etc. Mas ele não tem a competência, ou seja, ele não sabe executar porque ele não estudou adequadamente aquele tipo de cirurgia. Ok, professor, obrigada, viu? Tá bom? Obrigada. Foi um prazer. Vou usar com vocês algumas palavras, né, um pouco difíceis, mas que aparecem em concurso, como por exemplo essa daqui, ó, inteligível, né? Então, o seu texto, ele precisa ser sempre inteligível. O que significa isso? Que ele tem que ser coerente para ser compreendido, tá? Mas vou mostrar para vocês que nem sempre um texto, né, precisa ser repleto de conectivo. Às vezes, você consegue fazer um texto que comunica, né, algo para as pessoas, que essa é a principal função de um texto, sem que você precise usar nenhum desses elementos coesivos, tá? Então, olha as frases aqui. Nós temos: menina, menino, venha pra dentro. Olha o sereno. Vá lavar essa mão. Já escovou os dentes? Tome a bênção a seu pai. Já pra cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia. Então, né, nesses exemplos aqui de Fernando Sabino, que nós falamos, nós temos um texto coerente, mas sem coesão. Tá certo? Nós temos várias frases soltas, mas é perfeitamente compreensíveis, tá bom? Um outro exemplo bem interessante, né, que também não é usado nenhum elemento coesivo, é esse aqui, circuito fechado, que eu não irei ler, né? Vocês podem ler no material depois, que vai ficar disponível, fixado aqui nos comentários, tá, do nosso texto. É só vocês procurarem para que vocês possam ler. Um texto muito interessante de Ricardo Ramos, tá? Então, esse texto, né, à primeira vista, ele parece um monte de palavras soltas, mas você vai perceber que ele está contando o dia de uma pessoa, tá? Aqui também tem umas explicações com relação à interpretação textual. Não é o nosso foco do vídeo, mas está aqui, você pode ler com calma, tá? Então, você verá todas as características que o texto traz. O nosso foco, mais uma vez dizendo, é que não é necessário ter coesão para que você consiga ter um texto que as pessoas possam compreender. Mas um bom escritor, tá? Que agora a gente vai focar aqui, que é o que o Enem pede, ele deve conhecer esses recursos linguísticos que são essenciais para o desenvolvimento de uma redação.
tá? E assim gabaritar a competência 4. Vamos, né, perceber nas aulas dessa competência, que são 2, como eu já falei com vocês, a aplicabilidade disso, tá? A importância de você ter um texto com as ideias, né, que sejam apresentadas de forma competente, para que o leitor possa entender a mensagem que você quer passar. Nosso foco principal é a coesão. Tá? A coesão ela é responsável pelos sentidos que a gente encontra na superfície do texto. É algo claramente perceptível, tá? Então, nós teremos as relações de sentido entre as palavras através do uso adequado dos conectivos, tá? Então, para escrever um texto coeso, nós vamos conhecer 5 tipos de coesão textual. Lembrando que o Enem ele não vai te pedir quais são os 5 tipos de coesão textual. Ele não vai te perguntar isso. Ele vai perceber que você sabe isso através da sua redação em si, tá bom? Mas por que eu vou falar o nome de cada uma? Porque você também fará concursos que não tem redação, tá? Mas que vão exigir esses conhecimentos de coesão e coerência, tá certo? Então vamos acompanhar com a gente aqui. Então nós temos 5 tipos de coesão, tá certo? A primeira delas é coesão por referência, segunda, coesão por substituição, também chamada de anáfora. A outra, coesão por elipse, que também não deixa de ser um tipo de anáfora. A coesão lexical e a coesão por conjunção, que esse é considerado um operador argumentativo. Você vai entender a importância disso ao longo deste vídeo e no próximo também, que também vai tratar da competência 4, tá? Então, agora vamos tratar de cada um, né, por partes, mostrando os exemplos para que você possa entender melhor. Então, vamos aqui, pessoal. Primeira, coesão por referência, tá? Esse é um dos tipos mais utilizados nos textos e, graças a ele, a gente vai evitar aquelas repetições que deixam o texto chato, cansativo, tá? E é muito fácil de você conseguir fazer isso. Então, nós temos a frase: os alunos do 3º ano foram visitar o Museu de Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Então, o que a gente pode notar aqui, ó? Que quem é que são eles, né? São os alunos do 3º ano. Para evitar a repetição dessas palavras, nós usamos o recurso, né, do pronome eles, que vai retomar o que foi dito antes, tá certo? Então, aqui a gente tem esse tipo de coesão, que é por referência. O segundo tipo de coesão, que é por substituição, nós vamos empregar palavras e expressões que vão retomar os enunciados, né? Esse recurso é chamado de anáfora, né? Vocês precisam se acostumar com esses nomes, porque no concurso é esse nome que eles irão usar, tá bom? Então, tem a anáfora dentro do texto, que ela, né, vai servir para mostrar algo que foi já expresso no período anterior, tá bom? Que você vai retomar aquela ideia sem que você precise repetir. E existe, né, só para que vocês lembrem disso, a anáfora, né, quando ela é usada em textos poéticos, tá? Ou literários, que ela vai produzir um efeito, né, de simetria, que nós falamos da simetria quando tratamos do paralelismo nos vídeos passados, e também ritmo nos textos poéticos. Também já tratamos, né, sobre as partes, né, da poesia, as partes formais da poesia. O ritmo está presente ali. Então, quando você usa a anáfora, né, dentro como uma figura de linguagem, né, para que você... Qual é a mensagem que você quer passar ali, né? Qual é o sentido, tá? Você pode transformar aquelas repetições no sentimento de amor, de desespero, de cólera. Então, ela vai dar bastante ênfase às ideias, né, chamando a atenção para aquilo que foi repetido. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo: vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo. Então, você vê essa repetição no início dos versos, que é a chamada anáfora
literária, poética, que é uma figura de linguagem, tá bom? Diferente da anáfora que nós estamos tratando aqui, tá? Que é a repetição, aliás, que vai evitar a repetição. Você vai usar uma outra palavra, um outro termo, para retomar o que foi dito antes, tá certo? O outro tipo de coesão, né, que nós vamos comentar aqui é a coesão por elipse. Tá? Ela vai ocorrer por meio da omissão de uma palavra, sem que isso vá afetar a clareza da oração, tá? Então, nós temos a frase aqui. Maria fez o almoço, ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga, tá? Então, você vai evitar a repetição da palavra Maria, tá? Que deveria estar aqui se você fosse repetir antes da palavra conversa, omitindo esse termo. Onde mais você ouviu falar, né, sobre isso? Quando você está estudando os tipos de sujeito, tem um sujeito elíptico, tá? Ou seja, é aquele que não aparece, você só tem a referência ali dentro do verbo, né, de que pessoa você está se referindo. Então, só para você fazer a relação, que esse nome elipse quer dizer omissão. A outra coesão já vai acontecer, né, por conjunção. Então, esse tipo aqui é um dos que a gente chama de operadores argumentativos, como eu falei. É um dos que mais pontuam dentro da competência 4 do Enem, tá? Eles são muito cobrados, então você precisa saber usá-los, sem repeti-los, inclusive, tá bom? Então, o que acontece nesse aqui? Porque além de você retomar o que você disse antes, ele vai servir, tá? Como base para criar relações também de sentido entre um termo e outro. Olha o exemplo aqui. Como não consegui ingressos, não fui ao show. Contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Então, nós temos aqui o uso da conjunção subordinativa causal como, que no caso que vai equivaler a porque, né? Então, por que não consegui comprar os ingressos, né? Uma vez que não consegui comprar os ingressos, aí depois você tem o uso de uma outra conjunção coordenada adversativa. Essa vai dar a ideia de contraste, de compensação. Não consegui comprar ingresso, mas, né, qual é a compensação que eu vou ter aí? Eu vou assistir o espetáculo pela televisão. Então, além de você ligar, né, as ideias entre os períodos, você está colocando noções de sentido, né, do que você quer dizer. Você poderia trocar as conjunções aqui e trocaria todo o significado da sua frase, tá certo? O outro tipo de coesão é a lexical. Ela já vai ocorrer por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou hiperônimos. Nós já comentamos todos esses significados desses termos aqui, que é importante saber nos nossos vídeos anteriores, tá? Então, nós temos um exemplo aqui. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, nós temos aqui, Machado de Assis, que foi retomado dentro de todo esse meu período, né? Dentro desses períodos que formou aqui um parágrafo, se fosse um texto aqui direto, nós temos a palavra carioca e depois a expressão gênio maior, tá? Todos eles estão retomando Machado de Assis e é um recurso de coesão lexical que nós usamos, ok? Então, vamos recapitular aqui. Para você escrever um texto coeso, é preciso primeiro saber identificar os elementos de coesão. Então, quais são eles, né? Principalmente as conjunções, que elas vão ter a função de opor ideia, de complementar. Os pronomes também têm essa função de retomar outras partes do texto. Os advérbios, tá? Que vão marcar o tempo, o lugar. E as palavras, né? Todas essas palavras elas vão ter a função de conectivos.
Então, vamos ver aqui, né? Quando a gente trata de conectivo, lembra dos canos que as pessoas usam para fazer ligação de água, principalmente, né? Você tem um cano que ele é reto, mas e quando o cano tem que mudar de posição, o que você vai usar? Você vai usar uns tipos de canos diferentes que são chamados de T, de sifão, de joelho, tá? Isso são essas palavras que nós estamos estudando hoje, os elementos coesivos. Pensa assim que vocês vão entender melhor. Para onde você quer direcionar o seu texto, você vai usar um tipo de junção diferente, tá ok? Então nós temos aqui a frase: Maria saiu de casa para ir ao supermercado, mas estava chovendo. Então retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. Então a gente tem aqui uma frase, né, com as sequências bem ordenadas. Nós temos conjunções, preposições, pronomes que vão fazer a ligação entre todos os períodos que temos aqui. Então vamos observar, ó, o uso da conjunção mais aqui. Ela vai trazer a ideia de adversidade, né? Porque estava chovendo. Então Maria não poderia sair. O então, que já vai ser a conjunção conclusiva, vai dizer, né, que ela retornou para o seu quarto, né? O seu já é o pronome que vai retomar o sujeito, que é o nome Maria, tá? E a frase segue com a preposição que é para, que vai indicar uma finalidade. Então, terminando, nós temos o qual aqui, tá? O que é o pronome relativo, vai se referir a guarda-chuva. E nisso tudo nós temos a riqueza do nosso vocabulário. A gente não precisou repetir nenhuma palavra para retomar os termos do que a gente estava dizendo. E o curioso, né, que as pessoas às vezes não se atentam para isso, elas pensam só no macro, né? Elas pensam só no macro, como por exemplo, minha redação tem que ter o primeiro parágrafo, que é a introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e o último parágrafo para minha conclusão. Só que todos os parágrafos têm que ter esse processo de introdução, desenvolvimento das ideias e conclusão, no micro. Então, você tem o macro, que é a estrutura maior do texto dissertativo argumentativo, e dentro de cada parágrafo você precisa ter esse raciocínio de introduzir, desenvolver e concluir um raciocínio dentro de cada parágrafo, tá certo? Vamos tratar agora da questão da coesão referencial e coesão sequencial, tá? A coesão referencial, ela ajuda a evitar a repetição e acrescenta novas informações. Essa é uma parte que geralmente, né, os falantes da língua dominam bem, tá? Com tranquilidade, é a mais fácil de fazer. Agora, a coesão sequencial, você já vai ter que usar as conjunções para estabelecer as relações lógicas, relações de efeito, causa, consequência. Essa daqui é uma das que mais pontuam no Enem por conta de quê? Você já vai ter que saber, né, ter aquele domínio do que é coordenação, subordinação, para que você possa usar bem. Então, é algo que é mais exigido e que mais pontua na redação, por ser algo que você viu durante sua escolaridade, certo? Principalmente das pessoas que terminaram o ensino médio. Então, nós temos aqui, ó, a coesão textual, tá? Que vai ser dividida dentro da coesão referencial, como eu falei com vocês, aquela é mais tranquila de fazer. Apesar de nós termos esses nomes complicados aqui, que eu iria falar agora, a pessoa usa isso tranquilamente, mesmo sem ter noção da classificação. Então, a coesão referencial, que é aquela que vai evitar repetição, vai acrescentar novas informações ao texto, como eu falei, ela pode ser chamada de esofórica ou endofórica, tá? Então, você tem aqui os 2 grandes blocos, né, dentro da nossa divisão. Esofórica, tá? Você vai ter a referência a elementos externos ao texto. Então, se você não tiver ali o contexto, né, que o leitor e você tenham acordado antes, né, tenham combinado antes, não vai fazer sentido para a pessoa que está lendo o seu texto, tá? Ó, neste ano tivemos muita sorte em comprar a casa nova. Tá? Agora, a endofórica vai fazer referência a elementos dentro do texto. Então, são 3 tipos. A anafórica, tá? Também chamada de retrospectiva, é algo que você já citou e você vai retomar. Carlos foi promovido.
ele estava muito feliz. Então, você tem aqui a retomada do nome Carlos com o pronome ele, certo? E depois você tem a catáfora, que é uma prospectiva. Desejo isto. Até agora eu não falei o que eu desejo. Que seja feliz. Então, você tem na catáfora, né? É algo que você ainda irá dizer. Então, você usa o pronome antes do que você irá dizer. E a elipse, como nós já comentamos, que é a omissão. Carlos é estudioso, Ana preguiçosa, tá? Nós omitimos aqui o uso do verbo, certo? Então, a gente precisa entender que endofórica vai relacionar termos dentro do texto e se divide em anafórica e catafórica, e a coesão referencial esofórica vai relacionar termos de fora do texto para dentro. Também é chamada de deitica ou díctica, tá? Então, fica aí esses nomes para vocês. Como eu disse, o Enem não vai cobrar nenhum desses nomes para você explicar o que significa isso, mas há concursos que sim, tá? Então, falando mais um pouco dos elementos aqui endofóricos. Eles vão fazer a ligação entre tudo que está dentro do texto. Ele vai se dividir em anafórico, né, como eu falei, aquele que vai se referir a um termo já citado, e catafórico vai se referir a um termo posterior. Mas, professora, você já nos explicou isso antes, por que está falando de novo? Porque quanto mais explicar, melhor, tá? Você precisa se acostumar com esses nomes, para que você se saia bem nas questões dos concursos, tá? Como vocês sabem, entrar na faculdade é só uma parte do processo. Você tem que se formar e depois batalhar para passar numa seleção de uma grande empresa ou para um concurso, certo? Ricardo é amigo de Karina. Eles se conhecem há muitos anos, mas ambos trabalham muito e não se encontram com frequência. A gente tem aqui, né, o pronome eles, que vai fazer referência aos dois nomes, né, que já foram citados, Karina e Ricardo, tá certo? Então, você pode também usar o pronome ambos para se referir a eles dois. E é preciso lembrar que a elipse também vai funcionar como um termo anafórico, tá? Porque ela vai aparecer para evitar, né, aparecer entre aspas, porque a elipse é omissão, mas tudo bem, para evitar a repetição de algo que já foi dito, tá? Aí nós temos o exemplo aqui. Dele eu só quero distância. Dele quem? Até agora eu não falei, né? E que me deixe em paz. Aí só depois que eu vou dizer quem é o meu ex-marido, tá? Então o pronome dele vai aparecer antes da informação da pessoa que eu quero distância. Então nós temos aqui a função catafórica para usar como exemplo do que nós falamos aqui na parte de cima, antes de eu comentar da elipse, tá? E os elementos esofóricos? Como eu falei, esses aqui, eles são muito complicados de você usar no texto, sem que se tenha uma referência, né, antes, né, uma combinação do que estejam tratando, tá? Os pronomes demonstrativos, eles são muito usados nessa função. Ali será azul. Ali o quê? Uma parede que vai ser azul? Vai pintar de azul? Então, perceberam que sem um contexto você não consegue entender essa função esofórica, porque é algo que está para além do texto, tá? Então, só para mostrar para vocês, olha uma questão de concurso, onde eles vão cobrar esses nomes que nós citamos. Nós temos aqui um texto, né? O título é Urubus e Sabiás. Eu não lerei o texto, mas nós temos aqui, ó, vários elementos que estão sublinhados, porque, né, para, o mais, certo? E aqui a questão. Uma coisa que eu quero destacar para vocês é esse apud que aparece aqui, ó, na bibliografia do texto, tá? É uma expressão latina que significa junto a. Então, você tem, né, a citação de um texto que já citou outro texto, tá? Então, é importante sabermos o que significam essas expressões que são usadas na bibliografia, que pode haver questão de concurso, que saber isso vai te ajudar muito na resposta. Então, nós temos aqui, ó, considerando que um texto não é apenas uma sequência de frases isoladas, tá? Isso aqui foi tirado
do texto dessa autora, chamada Koch, né? Os elementos destacados em negrito são considerados, olha só os nomes que nós vimos: coesão anafórica, coesão catafórica, coesão isofórica, tá? E todos os textos que estão lá, né, sublinhados, eles são recursos de coesão textual, que é o que nós estamos estudando dentro da competência 4 do Enem e que podem aparecer também em outras questões de concurso, certo? Já tratamos da coesão, né, para que você perceba a importância de estruturar bem seus textos. Como eu falei, a coesão trabalha com algo da superfície do texto, tá? Agora nós veremos algo que está trabalhando na construção dos sentidos, que é a coerência, tá? Então, ela vai organizar as ideias de maneira lógica, para que você tenha um texto escrito corretamente e as ideias interligadas e que vá fazer sentido para quem irá ler, tá? Então, olha só esse exemplo aqui. Os cachorros em minha casa têm asas e voam por toda parte. Aí não tem nenhum problema com relação à ortografia, acentuação, mas não tem lógica. Você já viu algum cachorro voar? Tá? A não ser que seja, né, um texto de ficção científica, por exemplo, né, ou de ficção de um modo geral, não faz sentido você escrever uma frase como essa, tá bom? Então, as informações, quando você for escrever, elas precisam ser passadas de forma clara e objetiva para o leitor, tá certo? Então, a coerência textual é algo imprescindível para um bom texto, tá? E ela vai relacionar, né, os sentidos da sua redação. Então, se você quer ter inteligibilidade no seu texto, ou seja, ter lógica, né, organização argumentativa, você vai ter que ter um texto coerente, tá? Se não for assim, ele vai ficar sem cumprir o seu papel principal, que é comunicar, tá? Então, como nós vimos que há vários tipos de coesão, né? Vimos os 5 tipos de coesão, nós conheceremos também os outros tipos de coerência, que eles vão garantir. Mais uma vez falando essa palavra, a inteligibilidade do seu texto, ou seja, aquilo que se pode ser compreendido, né? A organização, a não contradição de ideias e os argumentos apresentados. Então, são 6 tipos de coesão textual, de coerência, textual. São 5 de coesão e 6 tipos de coerência textual. E é fundamental para que você veja, né, estabeleça com quem irá ler seu texto todos os sentidos. Você vai conseguir passar a mensagem, que é o mais importante, tá certo? Então, nos textos, sobretudo não literários, que o nosso foco aqui é o texto objetivo, não textos subjetivos, nós já tratamos disso em nossas aulas anteriores, tá? Ele vai precisar ter, primeiro, a coerência sintática. Como assim? Olha a frase que eu irei, né? Frase entre aspas, né? Oração assim escreve uma coerência sintática a ninguém ainda que conheça não. Você entendeu alguma coisa? Né? Então, você vai perceber que ninguém, mesmo sem saber a questão, né, o que é análise sintática, né, sem ter estudado, por exemplo, ninguém vai fazer uma oração assim, tá certo? Porque é o princípio básico da nossa sintaxe, construir as frases nos quais os elementos têm que estar na ordem correta. A frase canônica da língua portuguesa, né, a ordem canônica, que é sujeito, verbo e depois seus complementos, tá? Isso tem que ser respeitado. Além disso, a coerência sintática vai evitar o problema da ambiguidade e vai garantir o uso adequado dos conectivos. A ambiguidade é o duplo sentido nos textos, tá? O exemplo mais comum que as pessoas usam é falar assim: Maria chegou com o seu namorado. Ela chegou com o namorado de quem? Com o meu namorado ou com o namorado dela? Você vê? Tem um problema de ambiguidade aí, tá certo? Isso tem que ser evitado nos tipos textuais dos concursos, tá? Tratando agora da coerência semântica. Quando a gente fala em semântica, a gente está se referindo ao desenvolvimento lógico das ideias, ao sentido delas, tá? Então, eles têm que estar em harmonia e livres de problemas de contradição, tá certo? Agora, a coerência temática, tá? Quando você recebe, né, um determinado tema do Enem, você
Então, você recebe um determinado tema do Enem e vai precisar escrever sobre aquilo. Então, você vai escolher, isso é importante também lembrar do seu rascunho, tá? Que os enunciados que você escolheu usar na sua redação tenham a ver com a proposta da redação, tá? Com o tema dado, com o que você escolheu como tese, tá? É o princípio da coerência temática. Você vai privilegiar apenas, né? Depois que você fez lá a tempestade, você tem que selecionar, organizar. Estão lembrados dessa aula que nós comentamos, tá? Para que você escolha as ideias que sejam relevantes e estejam realmente ligadas ao tema que foi pedido para ser escrito naquele ano da prova. Temos também a coerência pragmática. O nome pragmático é estranho, tá? Mas ele tem a ver com os objetivos práticos, objetivos realistas. Então, você tem que ser pragmático na hora que você vai escrever seu texto. Tem que ser lógico, você tem que ser objetivo, tá? Então, todos os textos, não importa se ele é oral ou ele é escrito, ele vai obedecer a essa coerência pragmática. Então, quando você vai fazer uma pergunta para uma pessoa, né, o que você espera é que ela te responda. E fica impossível, né, você fazer um pedido e ao mesmo tempo dar uma ordem para a pessoa, tá? Então, quando essas expectativas são quebradas, ou seja, você fez uma pergunta e a pessoa te responde com uma outra pergunta, por exemplo, né? Isso está deixando claro uma incoerência pragmática, certo? Temos também a coerência estilística. Nós falamos muito de estilística dentro da literatura, tá? Que é o estilo que o autor vai escolher ao escrever, tá bom? E dentro dos textos em prosa, né? Ele vai se referir à variedade linguística que você adota no teu texto. Então, se você começa seu texto na variedade padrão do idioma, que é o correto, você tem que manter, né, essa variedade padrão até terminar. Não tem lógica no meio do texto você usar gírias ou usar palavras de baixo calão, tá certo? Então, vai permanecer com a linguagem culta até terminar a sua redação, tá certo? E, por último, a coerência genérica. Ela vai estar relacionada à escolha adequada ao gênero textual, tá? Então, você tem um gênero disponível para cada ato da fala. Então, se você quer contar uma história, provavelmente você vai escolher o gênero textual conto, crônica, se for algo maior, um romance, por exemplo, tá? Mas, dentro do Enem, o gênero textual é o dissertativo argumentativo, tá? Ele é típico dos vestibulares e no qual você vai precisar defender um ponto de vista com os seus argumentos, tá certo? Então, para que um texto seja considerado coerente, ele deve apresentar uma relação lógica e de harmonia entre as ideias do que você escreveu. Então, não basta ter coesão. É fundamental que as partes estejam conectadas dentro do plano semântico, dentro do sentido. Você vai evitar dessa maneira deslocamento de informações, vai evitar os lapsos, excesso de ideias ou argumentos incoerentes, tá? Lembrando que essas partes todas você vai perceber dentro de uma das fases do rascunho. Assista ao vídeo sobre o passo a passo do rascunho para você entender o que eu estou dizendo, tá? E então, a coesão e a coerência são elementos que vão caminhar juntos. Dentro do texto dissertativo argumentativo, não tem um que seja mais importante do que o outro. Eles são fundamentais para auxiliar, né, na conexão das ideias. Então, recapitulando aqui os elementos de coerência, tá? Nós vimos que existe a semântica, a sintática, estilística, a pragmática, temática e a genérica, tá bom? Mas o que determina um texto coerente é o encadeamento das ideias dentro da estrutura. Então, você precisa eliminar as ambiguidades, usar os conectivos corretamente, evitar contradições, relacionar os sentidos, evitar trechos irrelevantes que estejam fora de contexto, atentar-se à sequência da escrita, empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto e seguir o gênero textual proposto do início ao fim. Isso tudo a pessoa tem que ter habilidade para conseguir fazer, tá? E dentro de 1 hora. Por isso que é necessário treinar bastante antes de você chegar a fazer essa prova de fato, tá? E de preferência que você comece a fazer o Enem desde o primeiro ano,
tá? Para que você se acostume com esse tipo de prova que é extremamente cansativa, diga-se de passagem, tá? Então a gente tem, né, entre coesão e coerência as diferenças, mas elas andam juntos, tá? Porque para organizar o texto, né, de forma clara e objetiva, você precisa dessa relação. O Enem vai trabalhar muito a coesão e coerência em todas as questões, mesmo fora da redação e mesmo fora da língua portuguesa, tá? O tempo todo você vai precisar ler e interpretar de maneira correta o que é solicitado para conseguir responder. Agora falando um pouquinho também da UERJ, tá? O mesmo acontece em toda a prova da UERJ e inclusive essas relações, né, de coesão e coerência tem que estar presente na hora que você vai fazer as questões discursivas da segunda fase da UERJ. São textos, tá? Precisam ter lógica, tudo que a gente está comentando aqui. Então, para que você consiga gabaritar a competência 4, então você precisa fazer com que todas as frases, né, estejam concatenadas. O que isso significa? Encadeadas em um todo coeso e coerente, tá? Então você vai perceber que os elementos coesivos, eles terão funções primordiais na construção dessas relações de sentido dentro do seu texto. Então, se você usa, por exemplo, o e, você está dando uma ideia, né, uma ideia semântica de adição. Se você usa o pois, é uma explicação, uma justificativa. Quando você usa desse modo, essa expressão quer dizer uma ideia de consequência, tá? O mais, ideia de adversidade, de oposição. Tudo isso, tá, vai garantir que você faça corretamente as ligações do seu texto. Lembrando aqui, né, nós temos dentro dessa citação da professora, né, a Bauer, não sei se a pronúncia do nome dela está correto, mas essa expressão em latim aqui é tal, significa e outros. Então é um trabalho da professora e outras pessoas também que foram pesquisadoras junto com ela, tá? Agora, com relação ao funcionamento, né, da coesão, a coesão em si, como eu falei, ela vai atuar na superfície do texto. Então, ela tem aquelas marcas linguísticas específicas. Dá para você visualmente perceber isso, tá? E vai ajudar a chegar na noção mais profunda do texto. Através de algo superficial, você consegue fazer algo muito bem organizado e um todo com muito sentido para que você consiga altas notas nessa competência. Então, o tipo de texto proposto pela redação, né, é dissertativo argumentativo. É o que a gente está trabalhando ao longo de toda essa série de vídeos sobre a redação do Enem, tá? Então, você tem um espaço curto de 30 linhas. Nós vamos comentar agora com relação à repetição. E é óbvio que algumas palavras, né, a pessoa vai ter que repetir. Como, por exemplo, no Enem, né, no texto do Enem do ano passado, né, e do ano de 2018, eu coloquei aqui que a pessoa teve que trabalhar, né, sobre a questão da internet, tá? Então, fatalmente ela teve que repetir, mas você tem que prestar atenção que essas repetições, tá, elas têm que ser com cautela para que você não seja descontado ponto nisso, tá certo? Esses conectivos você vai ter que usar de maneira adequada e diversificada, tá? Principalmente o que nós iremos conhecer como operadores argumentativos, que são os que pontuam mais, como eu falei com vocês. Então, você vai ter que ficar prestando atenção. Se a sua redação possui esses operadores argumentativos, mas estão ali de maneira adequada, porque às vezes a pessoa coloca o conectivo só por colocar, que ela vinha em algum lugar, eu tenho que colocar conectivo aqui, colocar ali, mas não presta atenção ao sentido que ele traz, tá? Então, outra coisa a pessoa tem que prestar atenção, como eu já falei, sobre a repetição desses elementos, tá? Então, achei aqui agora onde tinha colocado, né? No Enem de 2018, o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, tá? Então, fatalmente, essas palavras internet, controle de dados, algoritmos, elas foram repetidas dentro da redação. Mas façam isso com cuidado, porque vocês sabem usar sinônimos, já vimos toda aquela forma de você fazer a referenciação
por retomadas, tá? Então, evitem ao máximo essas repetições. Cuidado sempre com os exageros, certo? Então, a gente termina essa parte A da competência 4. Um abraço para todos, tá? Leiam com calma o PDF que vai ficar disponível aqui, tá? Nos comentários aqui abaixo. Um abração, estude bastante!